Gente, eu estava falando sobre lipídios conjugados, lipídios complexos, e eu dei o primeiro exemplo, que são as lipoproteínas de colesterol, colesterol associado a proteínas. Segundo exemplo de lipídios conjugados, né, eu tenho os quilomicrons. Quilomicrons, gente, eles são associações entre ácidos graxos, entre triglicerídeos provenientes da alimentação e, gente, proteínas. Sendo que o objetivo disso é igualzinho ao objetivo das lipoproteínas de colesterol. Comentando, né, moçada, que o diacho lá do colesterol, ele é apolar e que o sangue, ele é polar. A base de água, ele vai ser polar. E para poder carregar o colesterol no sangue, eu vou pegar uma proteína que ela é anfipática, que ela consegue interagir tanto com o lado polar do sangue da água, como com o lado apolar, que é o lado dos ácidos graxos. Então, mesmo raciocínio, eu vou pegar colesterol com proteína para poder carregar no sangue. Eu vou pegar ácidos graxos com proteína para poder carregar no sangue, para poder interagir tanto com o triglicerídeo como com a água do sangue. Então, o papel dos quilomicrons, nesse caso lá, transporte de ácidos graxos, de triglicerídeos, óleos e gorduras da dieta no sangue da gente. Bom, mais um exemplo aqui, nós temos os esfingolipídios. Esfingolipídios, gente, eles vão apresentar enxofre na composição. Então, nesse caso, eles vão ter enxofre. E o nome deu uma bela dica de um exemplo de esfingolipídio, a esfingomielina, da bainha de mielina do neurônio. Então, esfingomielina da bainha de mielina do neurônio. E o último exemplo que a gente pode colocar a respeito lá das lipoproteínas, ou dos lipídios conjugados, né? Falei das lipoproteínas de colesterol, dos quilomicrons, dos esfingolipídios, e a gente tem os fosfolipídios. Fosfolipídios, né, não tem nem o que discutir, eles vão apresentar grupos fosfato na estrutura, sendo que, eu vou explicar um pouco melhor, eles são quimicamente derivados dos triglicerídeos. Como é que eram mesmo os triglicerídeos? Triglicerídeos, eles são ésteres de glicerol com 3 ácidos graxos, né? Então, óleos e gorduras, triglicerídeos, ésteres de glicerol com 3 ácidos graxos. Aqui, ao invés de você pegar 3 ácidos graxos, você só pega 2. E o terceiro ácido graxo é substituído por um ácido fosfórico. Então, se fosse um triglicerídeo, eu pagaria o glicerol com 3 ácidos graxos, aqui eu pego 2, e um ácido fosfórico. Aproveito para lembrar como é que é a estrutura do triglicerídeo, né? Comentando que o glicerol ou glicerina, ele é o propano triol, 3 carbonos, 3 hidroxilas, que os ácidos graxos, eles têm ácidos carboxílicos de cadeia hidrocarbonada longa, somente carbono e hidrogênio, ácido carboxílico de cadeia hidrocarbonada longa, somente carbono e hidrogênio, e eu vou substituir o terceiro ácido graxo por um ácido fosfórico. Na hora, né, moçada, que a gente vai fazer a reação de esterificação, né, ésteres, eu tiro hidrogênio do OH, OH da carboxila, e aí fica assim, né, C dupla O, O. Tiro o hidrogênio da hidroxila, OH da carboxila, e aí fica C dupla O, O. E, gente, eu tenho aqui uma hidroxila e tenho um ácido. Não é um ácido carboxílico, mas é um ácido fosfórico. Então é éster do mesmo jeito, né? É um fosfoéster, né? Não é um éster com ácido carboxílico, é um éster com ácido fosfórico. De qualquer jeito, no que eu fizer isso aqui, só vou jogar lá para cima, vai ficar OPO3, 2-. E eis aqui um fosfolipídio. A gente costuma representar os fosfolipídios como uma bolinha com 2 perninhas. Ei, isso aqui é interessante. Por que eu desenho 2 perninhas, e não 3, e não 4, e não 1? Entendendo o significado desse esquema. A bolinha é o grupo fosfato. Sendo, gente, que como o grupo fosfato, ele é eletricamente carregado, ele é fortemente polar, então eu vou dizer que ele é a cabeça da molécula, cabeça polar, também chamada de hidrofílica
amiga da água, né? A água é polar, ela também é polar, se dão super bem. Sendo que as duas perninhas que eu desenhei é uma cadeia de ácido graxo, é outra cadeia de ácido graxo. Por que são duas perninhas e não 3 e não 4? Porque são dois ácidos graxos. Então a gente vai ter aqui dois radicais acila, que são os radicais de ácidos graxos nesse caso. Como a ligação entre carbono e hidrogênio ela é praticamente apolar, eu vou chamar as duas perninhas de cauda apolar ou hidrofóbica, né? Não gostam de água. A água é polar, elas são apolares. Sendo, né, moçada, que já que o diacho do fosfolipídio ele é polar e apolar ao mesmo tempo, eu vou dizer que ele é anfipático. Se bem que ultimamente, professores de química, as questões de química, estão usando nome diferente, né? Ao invés de anfipático, estão usando o nome anfifílico, para dizer que ao mesmo tempo hidrofílico e hidrofóbico. Então tem lá a cabeça polar hidrofílica, o fosfato, cauda polar hidrofóbico, os dois radicais acila, anfipático, anfifílico. Sendo que fosfolipídios são representados lá por uma substância chamada de ácido fosfatídico, né? E por isso eles são apelidados às vezes os fosfolipídios de fosfatídeos. Então, associados com grupos fosfato e a estrutura mais ou menos parecida com essa.